A Deus. Amém. Salmo de número 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias te damos por esta palavra tão confortante para os nossos corações, que preenche os anseios de todos aqueles que confiam no Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, que em momentos de dificuldades, de lutas, o Senhor colocou e continua colocando nos corações e na boca daqueles que confiam e esperam no Senhor, Pai. Graças te damos pelas profecias, pelos salmos, pelos evangelhos, pelas cartas, pela tua palavra que foi escrita, sob a revelação do teu Espírito, e que tem transformado e consolado milhares e milhares de pessoas de geração em geração. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Continua falando conosco nessa noite, uma vez que já pudemos ouvir a tua voz enquanto adorarmos ao Senhor. Enquanto estávamos louvando, podemos sentir a tua presença neste lugar, assim como a tua palavra diz, que onde tiver dois ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Para a glória do teu nome, Pai, nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Na verdade, só de ler este salmo, se nós ficássemos aqui só repetindo ele, já seria suficiente para uma mensagem poderosa sobre a nossa vida esta noite. O versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Imagine quem é, no contexto aqui desse salmo, é um salmo davídico, ou seja, salmo de Davi, que Davi era pastor de ovelhas, ele tinha experiência com ovelhas. Então, quando ele está falando que o Senhor é o pastor dele e que de nada ele terá falta, ou teria falta, no caso, ele está comparando com aqueles rebanhos que ele cuidava e o quanto aquelas ovelhas
propriamente dita, se sentiam seguras quando tinham um pastor que cuidava bem delas. Não eram as ovelhas que providenciavam alimento, era o pastor. Não era ou não são as ovelhas que escolhem o campo onde irão pastar, é o pastor que escolhe. E o salmista está dizendo: o Senhor, ou seja, Jesus, é o meu pastor. E o fato dele ser o meu pastor, o seu pastor, é que nos garante que nós não teremos falta de absolutamente nada. Nós estamos seguros no presente, mas também estamos seguros no futuro. Quando nós olhamos para o futuro e vemos as pessoas olhando para o futuro, sempre se olha para ele com um olhar de preocupação. Imagine que alguém não tem muita condição neste mundo, vamos pensar assim. Então ele olha para o futuro e começa a preocupar-se: como será na velhice? Mas também olhemos para alguém que tenha muita condição e também está preocupado, porque ele não sabe como será o regime financeiro do futuro. Ele não tem como garantir que lá no futuro, por mais que ele tenha, ele continue tendo. Então, se alguém olha para as coisas deste mundo, o futuro sempre será incerto e sempre trará preocupação. Mas Davi está nos ensinando que nós precisamos olhar não para o que não temos ainda, nem tampouco para o que já temos, mas temos que olhar com um olhar de segurança para quem é o nosso pastor. O nosso pastor, Jesus, é a nossa segurança, é a certeza de que teremos um futuro de sucesso, principalmente quando trata-se da vida eterna. Nós sabemos que Ele está nos conduzindo para um lugar seguro, um lugar de abastança, um lugar onde nós podemos usufruir de todo o benefício que Ele conquistou na cruz do Calvário. O versículo 2 diz que em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aqui está falando de bom alimento. Um pasto verde é um pasto nutritivo, onde as ovelhas poderão absorver todos os nutrientes daquela vegetação, por estar verde. Também ele fala de águas tranquilas. O que é que isso quer dizer, queridos? Dependendo aonde as ovelhas estavam pastando, o lugar de maior risco para as ovelhas era onde ela bebia água. Ali poderia ter animais ferozes. Dentro do contexto de Davi aqui, na região que ele habitava e que pastava as ovelhas do seu pai, havia poucos poços. Logo, os animais ferozes da terra também bebiam lá, porque eles também bebem água. Então a tranquilidade aqui destas águas que ele está falando, além do pasto verdejante, águas tranquilas, tem a ver com segurança. É um lugar tranquilo, um local onde ninguém vai poder tocar naquelas ovelhas. Quando nós trazemos para nós, como ovelhas de Jesus, nós podemos identificar que a cada dia, o alimento espiritual que Jesus tem para nós, é um alimento saudável, é um bom alimento, nutritivo, que nos sacia por completo. E também nós temos águas tranquilas, porque Ele nos deu da água viva, ou seja, do Espírito dele próprio, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus nos foi dado. Então é um pastor que nos dá uma água tranquila, uma água
que é Ele mesmo. Segura, onde aqui tratava-se de animais ferozes, hoje, no nosso contexto, trata-se dos demônios, do diabo e seus anjos. A água que Jesus nos conduz, ou que Ele nos deu, ou que Ele nos dá a cada dia, ou seja, do teu Espírito, ela nos protege dos demônios, nos protege da cilada do maligno, e também nos protege da nossa própria carne. Por isso que a Bíblia lá em Gálatas disse: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, estar cheio desse Espírito nos protege dos desejos da carne e logo da ocasião que os demônios podem tomar por causa dos desejos da carne, para levar o homem ao pecado. E sabe-se que o salário do pecado é a morte. Então Deus está sempre nos conduzindo para lugares tranquilos, águas tranquilas e pastos verdejantes. O versículo 3 diz: restaura-me o vigor. Quantos momentos da nossa vida nós nos encontramos como aquelas ovelhas que subiram montanhas, estão cansadas, fadigadas, mas Davi aqui está dizendo que o nosso pastor, Ele nos restaura o vigor, a força, a ponto de nós começarmos a andar com a mesma força de quando começamos, com o mesmo vigor ou com um vigor ainda maior, porque é o Senhor que está restaurando. Ele diz que este pastor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas, para nós entendermos melhor, quando ia subir uma montanha, aquelas estradas, que na verdade são trilhas, né? Que vão fazendo círculos, porque as montanhas muito íngremes, não dava para subir, senão as ovelhas caíam. Então, as veredas é aqueles caminhos em círculos, que a pessoa, ou as ovelhas andavam e parecia que estavam no mesmo lugar, porque ia subindo pouco a pouco. Isso se chamava, ou se chama, veredas. Ele diz que é vereda de justiça, porque são veredas seguras. É mais seguro andar acompanhando o pastor, ainda que pareça que você está dando volta sem sair do mesmo lugar, do que ir em caminho reto que não tem segurança. Então o nosso pastor, ele está nos conduzindo por um caminho que alguém pode dizer, não está acontecendo nada. Eles andam e estão no mesmo lugar. Saiba, a visão destas pessoas é uma visão deturpada, porque Jesus está nos levando por veredas de justiça, justas, seguras, porque não se perderá nenhuma ovelha neste caminho. Por isso que ele lida com tanto cuidado com suas ovelhas, para que nenhuma se perca. Ele diz que todo aquele que o Pai envia a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Às vezes alguém pode imaginar, por que não já estou lá onde eu deveria estar? Ou alguém pode dizer, por que Jesus não veio ainda? Por que eu tenho que estar nestas veredas, andando em círculos ainda nesta terra, passando esses problemas, essas dificuldades? Se Jesus voltasse, resolvia. Mas a Bíblia diz que Jesus é longânimo para com os que perecem. Por isso que ele ainda não veio, para que ninguém se perca. Ele está dando tempo. Algumas pessoas até desejam que
os que estão em pecado, por causa dos pecados que cometem, que eles paguem, que Deus seja logo justo com eles, e que venha maldição, e que venha enfermidade, e que venha coisa, porque eles estão fazendo todo tipo de pecado. Mas não foi assim que Deus agiu conosco. Ele foi longânimo. Ele teve paciência comigo, Ele teve paciência com você, e Ele está tendo paciência com todos esses que você imagina que são inimigos de Deus. Os atos são atos de inimigos, mas todos eles são amados do nosso Deus, e Ele está aguardando que eles se arrependam. Por isso que estas veredas parecem que são lentas, mas não são lentas, elas são na velocidade que precisa ser. É tanto que quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz que não era para se colocar como líder da igreja os neófitos, ou seja, aqueles que ainda se alimentam de leite, novos convertidos, para que não caísse na condenação do diabo. Ou seja, a condenação do diabo foi exatamente ele não querer se submeter. Ele achou que ele era demais e queria ser igual a Deus. Existe um caminho, um processo que nós passamos entre fazermos parte do rebanho desse Senhor bom e chegar ao tempo e ao local onde Ele está nos conduzindo, porque tudo isso tem a ver com o amor e a bondade do Senhor para com nossa vida. Ele está nos protegendo, Ele está nos conduzindo em um passo que nós suportamos andar. Ele não precisava andar neste passo tão lento, aparentemente, mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo, se fez a semelhança de homem pecador, para nos resgatar. Ele veio e se colocou ao nosso nível, sendo que sem pecado, para nos conduzir dentro do passo que nós podíamos ou poderíamos andar. E Ele vai nos ensinando. Nós podemos perceber isso nos ensinos de Jesus aos apóstolos. Foram 3 anos e meio aproximadamente, Ele ensinando, e ensinando, e ensinando pacientemente. Quantas vezes, por exemplo, Pedro, em um momento, ele estava cheio de Deus, dizendo: Tu és o Filho de Deus, o Cristo. Poucos minutos depois, ele estava sendo repreendido, Jesus dizendo para que Satanás se calasse na boca dele. Mas ele pacientemente foi conduzindo nestas veredas de ensino, veredas justas. Quando ele foi crucificado, sumiu todo mundo. Mas ao ressuscitar, ele foi atrás de todos. E juntou-se para que se cumprisse a profecia que dizia que ele não perdeu nenhum dos que o Pai tinha enviado, exceto aquele de quem estava escrito que seria o traidor. Então ele está andando, não é lento, é na velocidade que é preciso, na velocidade correta, para nos conduzir nesta vereda de justiça, e tudo isso por amor do nome dEle. Ele está nos conduzindo por amor do seu nome. No 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui nós vemos que o Salmo está falando de ser conduzido pelo bom pastor.
Neste versículo, o salmista está relatando um momento que ele não está sendo conduzido, mas que ele está tentando conduzir a sua própria vida. Ele não está dizendo que esse pastor leva para o vale da sombra da morte, mas ele diz assim: mesmo quando eu andar. Ou seja, ele está falando de uma decisão, de alguém que deixou de seguir, porque como nós sabemos, pastores de ovelha, eles andam na frente, chamando as ovelhas vão atrás, mas vez ou outra, uma ovelha decide seguir o seu próprio caminho. E Davi aqui está dizendo: ainda que quando eu andar, ou seja, ainda quando eu deixar de seguir na direção que eu tenho que seguir, e me desviar pelo vale da sombra da morte, ele diz: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Por isso que ele diz: a tua vara e o teu cajado me protege. Vara e cajado tem a ver com correção, com socorro. Correção precisa aquele que desviou-se do caminho, mas também precisa de socorro. O cajado, ele tem uma encurvatura, né? Aquela encurvatura, normalmente ela é usada para tirar a ovelha das fendas da rocha, dos buracos que ela cai. Ele coloca, laça e puxa. Mas a vara, em alguns casos, quando a ovelha era muito rebelde, porque como nós sabemos, por isso que tem um ditado, que uma ovelha ruim bota o resto a perder, não tem esse ditado? Porque as ovelhas, como o pastor vai na frente, existem ovelhas que elas são rebeldes, e nesta rebeldia, elas guiam outras, e o rebanho se dispersa. Então, quando a ovelha era muito rebelde, em determinados caminhos e pastos, os pastores usavam aquela vara até mesmo para machucar aquela ovelha, para que ela não levasse as outras à morte. Agora, machucada, ele levava nos seus braços, e ela não podia conduzir outras para este vale de sombra de morte. Mas ele está dizendo: ainda que por um momento decidiu fazer o seu próprio caminho, agora está diante da morte, porque está num vale de sombra de morte, lembra-se de Jesus, e esse lembrar e clamar, mesmo neste lugar, ele está com ele ali, para proteger, para livrá-lo e para tirar daquele ambiente de morte que ele por conta própria decidiu andar. Ninguém nunca será conduzido a um vale de sombra de morte pelo Senhor, mas todos que clamarem serão tirados do vale da sombra da morte pelo Senhor. Versículo 5 diz: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Interessante, esta mesa preparada, queridos, não é... Algumas pessoas até confundem isso, imagina que é uma mesa, um banquete, com os inimigos sentados. Quem é que vai ter alegria em estar comendo, banqueteando com os inimigos sentados na mesa? Ele disse uma mesa à vista. Entenda o contexto que nós estamos vendo. Ele está dizendo de um pastor que está conduzindo ovelhas para pastos verdejantes e para lugares seguros, lugares altos. Aqui no contexto, onde as feras do campo podiam ver as ovelhas felizes com seu pastor, mas eles não podiam tocar, porque eles estavam em lugar seguro. Estava à vista dos lobos, mas os lobos só podiam babar, porque não podia tocar naquelas ovelhas. Da mesma forma, ele está dizendo que ele prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, aonde os inimigos poderão até ver, mas não participarão. Será para aqueles que são íntimos do Senhor.
O banquete é para o íntimo, não é para o inimigo. É para aquele que está sonhando junto, é para aquele que está orando pelo mesmo propósito, é para aquele que está com um coração devotado naquele propósito, e para aqueles que estão seguindo o mesmo pastor, porque é o pastor que está preparando o banquete. E aqueles que decidiram trilhar os seus próprios caminhos, e no contexto aqui os inimigos, eles não estarão participando, estarão apenas vendo a sua vitória. Amém? Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A unção com óleo, dentro deste período aqui, ela era feita com alguns propósitos. Ungia-se reis. Então, quando ungia o rei, estava dotando ele de autoridade do Senhor e de capacitação para reinar. Então, o óleo, a unção pela uma autoridade, ou seja, pelo sacerdote, ele trazia autoridade, trazia presença de Deus para aquele rei, para que ele fosse escolhido e capacitado. Também havia-se a unção sobre os profetas. Nós vemos, por exemplo, até transferência, como foi o caso de Eliseu recebendo de Elias. Unção que era derramada, que trazia honra, que trazia poder de Deus, que trazia autoridade. E ele está dizendo aqui que o Senhor honra, ou seja, tu me honras. E como é esta honra? Ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Cálice normalmente tem a ver com vinho, e vinho, alegria. Então, enche de unção e o Espírito transborda. O Senhor nos enche da unção dele, para que o Espírito Santo de Deus transborde sobre aqueles que estão à nossa volta, sobre aqueles que estão debaixo do nosso ministério, aqueles que estão na sua família, aqueles que trabalham com você. A unção e o Espírito de Deus que está sobre a nossa vida, ele transborda sobre aqueles que estão em comum acordo com o nosso ministério, com a nossa vida e com a unção que Deus nos deu. Quando alguém honra a unção que Deus nos deu, esta pessoa participa de todas as coisas que o Senhor nos deu. Por isso que a Bíblia diz que se alguém receber um desses pequeninos, chamado meus discípulos, e receber um profeta na condição de profeta, também vai receber do galardão de profeta. Ou seja, alguém recebeu um discípulo servindo um copo com água, ele vai receber o mesmo galardão que Deus tem para aquele discípulo. Porque não é dar o copo com água, o texto está dizendo, é dar na condição que Deus o escolheu. É honrar o profeta, não porque é uma pessoa só. Honrar porque é um separado por Deus para aquela função. Então, quando eu estou honrando o que ele é em Deus, eu recebo o galardão que aquela pessoa vai receber de Deus. Por isso que o cálice, ele transborda. Deus não dá apenas o galardão para aquele a quem ele deu o dom. Ele faz transbordar para que todo aquele que recebe aquela pessoa na condição do chamado dela, também beba daquele cálice, daquela alegria, daquela virtude, daquela prosperidade, daquela bênção que está sobre a vida daquela pessoa. O verso 6 diz: sei
que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós começamos esta mensagem falando a respeito da perspectiva de futuro que as pessoas têm. E em Deus, neste bom pastor, em Jesus, o salmista está dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ou seja, por isso que Jesus disse: não estejais preocupado com coisa alguma. Amanhã vai ter bondade e fidelidade te acompanhando. Daqui a 100 anos, se você ainda estiver nessa terra, ainda estará a bondade e a fidelidade do Senhor ali te acompanhando. Nunca faltará bondade e nunca faltará a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida, porque nós estamos acompanhando o bom pastor. Ele diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que é que ele está dizendo? Eu estou reconhecendo que Jesus é o meu bom pastor. Eu sei que eu estou seguro. Eu sei que Ele me protege. Eu sei que Ele é bondoso. Eu sei que Ele me honra com óleo sobre a minha cabeça. Eu sei que Ele faz meu cálice transbordar. Eu sei que sua bondade e fidelidade me acompanharão por todos os meus dias. Então, o que é que me resta fazer com alegria? É voltar à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que está amparado, aquele que está seguro, ele tem um desejo natural de louvar, de engrandecer, de exaltar e de viver toda a sua vida em adoração ao nosso Deus. Porque essa segurança que nós temos neste bom pastor nos faz segui-lo, nos faz acompanhá-lo, nos faz louvá-lo, adorá-lo e nos faz querer mais dele. Se nós já temos a garantia de bom pasto, ou seja, comida boa, nós temos garantia de fontes tranquilas, nós temos garantia de uma vida segura debaixo da fidelidade do Senhor. Nós não queremos nos apartar desse Senhor em momento algum. Queremos estar aonde está louvando esse Senhor, queremos estar aonde está pregando a respeito desse Senhor, queremos estar aonde as pessoas estão conversando a respeito desse Senhor, queremos estar aonde o nome dele está sendo exaltado e glorificado. Esse é um desejo natural daqueles que são redimidos por este pastor tão bondoso. É nele que nós encontramos a segurança, a fidelidade, a abundância, a prosperidade, a saúde. É em Jesus que nós encontramos todas estas coisas. E tudo que nós já conquistamos até hoje, que já foi materializado sobre a nossa vida, é apenas o princípio de tudo aquilo que Ele tem para nós. É apenas o princípio de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Deus tem paz, Deus tem segurança, Deus tem saúde e principalmente Deus tem esperança. Como será o seu futuro? Alguém te pergunta. Você pode responder com toda segurança: muito melhor do que hoje. Se hoje já está bom, o meu futuro será muito melhor, porque o meu futuro é Jesus. A minha vida está escondida nele, disse Paulo. E a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A condição que Cristo se encontra neste momento, uma condição de glorificado, de alguém que tem todo o poder nos céus e na terra.
É esta pessoa, é este ser que habita em você, que habita em mim. Alguém que já venceu a morte. Nós estamos seguros. Nós temos um futuro garantido. Nós temos a certeza de que Deus tem o melhor para nós e para os nossos. Precisamos apenas implantar esta verdade no coração dos nossos filhos, das gerações que estão por vir. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus e por que motivo nós ainda estamos na terra? Porque temos um papel a cumprir, é fazer com que as gerações futuras continue exaltando e glorificando o nome santo de Jesus, porque isso trará segurança, isso trará justiça, isso trará abundância sobre a vida deles. Nós temos esta missão, de deixar para outra geração. É tanto que quando o povo de Israel, eles viram Deus operar através de Moisés lá no Egito, mandou-se que aquilo fosse contado de geração a geração. Havia festas que Deus havia instituído para o povo hebreu, e naquelas festas era preciso ser contado, recontado, ano após ano, os grandes sinais, as grandes maravilhas que o Senhor fez, para que as novas gerações soubessem o tamanho e o poder do Deus, que era o Deus deles, e que é o nosso Deus, que é Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais este momento precioso na sua presença, e que saiamos daqui com esta certeza: o Senhor é seu pastor, o Senhor é meu pastor. E o salmista diz: não terei falta de nada. Não deixe o inimigo dizer: olha para a sua geladeira, olha para o seu guarda-roupa. Não deixe. Não olhe para o seu guarda-roupa, não olhe para a sua geladeira, não olhe para a sua conta bancária. Olhe para Jesus. Ele tem tudo que nós precisamos. Tudo. Com Ele, nem de geladeira precisamos. Nem de guarda-roupa. Ele disse para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Apenas confiar, porque Ele supre em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai,